Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos aqui retornando no nosso dia e horário habitual. Às segundas e quartas-feiras retomamos as nossas lives habituais, sempre às 22 horas, neste horário que a gente está sempre habituado. E nós estamos então aqui. Entramos 5 minutos antes para dar tempo de chamar os nossos amigos, mandar os nossos aviõezinhos, né? E está funcionando o nosso vídeo e o nosso som. Então vamos mandar os aviõezinhos para que a gente avise os nossos amigos que nós já estamos no ar. Vamos mandar devagarinho aí. Gleides, boa noite. Carol, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença de vocês. Vamos mandar mais alguns aviõezinhos aqui. Deixa eu ver aqui, o Instagram está um pouquinho diferente hoje aqui, o meu aviso, mas vamos devagar aqui que chegaremos lá. Vamos lá devagar e sempre, para que a gente consiga trazer, lembrando aos amigos, retornando agora então as nossas lives às segundas e quartas-feiras às 22 horas, que excepcionalmente nesta quarta-feira, por ser a última quarta-feira do mês, Por ser a última quarta-feira do mês, não teremos a live pelo Instagram, Nós vamos ter a live pelo nosso canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, onde nós vamos estar trazendo o livro, mensagens do livro. Um momentinho, deixa eu mandar esse aviãozinho aqui, já vou mostrar o livro para vocês, O livro Recados do Amigo, de Maria Gertrudes Coelho, pelo Espírito Jerônimo Mendonça. Silvia chegou, Débora, boa noite, sejam bem-vindas. Lembrando a vocês, vocês já estão aqui, já estão no nossa relação de participantes do sorteio que vamos fazer no dia 28 de outubro, data em que nós comemoramos 5 anos do nosso perfil. Então, 28 de outubro praticamente, daqui a um mês e 10 dias. Alcineide, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Denise Kramer, boa noite, você também, gratidão pela presença. A nossa querida amiga Dani Pedraz está aqui conosco também. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença também. Vanessa chegou conosco. Boa noite, Vanessa. Então, lembrando a vocês, que vocês que habitualmente estão conosco nas nossas lives participando vão ser, agraciados. 3 de vocês serão agraciados com os livros que nós vamos sortear, O nosso sorteio ele é privativo. Nós priorizamos vocês que nos acompanham sempre. Aqueles sorteios, a gente respeita quem faz de outra forma, tanto que eu já ganhei vários livros de outros sorteios também, da Web Rádio Fraternidade, também lá da FEB Editora. Então a gente não pode, também, não é legal. Eu acho importante das duas formas, mas eu prefiro priorizar os nossos amigos que estão aqui conosco, certo? Então, lembrando, vocês que estão aqui conosco, estão participando do sorteio que nós vamos fazer no dia 28 de outubro. É um dia diferente das nossas lives, é uma terça-feira, mas vamos abrir uma live especial para fazer o sorteio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Letras Grandes, Um Novo Recomeço e um outro livro que eu não me lembro agora, que é da Zíbia Gasparetto, São 3 livros que vocês... E quem chegou conosco? O nosso querido amigo Will. Boa noite, Will, seja muito bem-vindo. Eu senti a saudade de você, porque eu sei que você tem os compromissos às quartas-feiras na sua casa espírita, e eu não vi a hora de retornar às segundas-feiras para que você pudesse estar aqui conosco também. Will, você também está participando do sorteio, E isso é muito bom. O sorteio que nós vamos realizar no dia 28
de outubro, tá? Vai ser para 3 sortudos, né? Sortudos, sei lá. Jorge Miyashiro, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Então hoje, né, retomamos a nossa live às segundas-feiras, no início da primavera, dia 22 de setembro, um dia chuvoso, graças a Deus choveu depois de um longo e tenebroso inverno, né, modo de dizer, mas felizmente choveu bastante aqui na nossa cidade, uma chuva tranquila, uma chuva serena, não como talvez em outras cidades que a gente ficou sabendo, a região de Araçatuba parece que teve, levantou muita poeira, coisa do tipo, né? São Paulo também acho que choveu muito também, se não me engano, mas aqui graças a Deus choveu de mansinho, choveu de mansinho. O Will, eu estava lembrando, comentava até aqui em casa hoje, das lives que nós fazíamos lá atrás, aproveitando, né, esquenta aqui um pouco, porque a gente fazia o seguinte, eu comentava, você está sem energia, Débora, eu imaginei. Carol Strebe, boa noite, querida, seja bem-vinda. E então, o que acontece? Eu lembrei daquele caso que uma pessoa foi fazer uma viagem para Frankfurt, né? E na verdade, o que aconteceu? Ele falando, o guia turístico estava falando que existia 3 coisas inevitáveis na vida, né? As coisas que eram certas na vida. A morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt. E aí surgia, né, João Carlos e o Will ficavam naquela competição e falavam, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. Ah, a Dani está com o Bom Chiquinho. Nossa, por conta da chuva? Que coisa, hein, Dani? Ei, meu Deus. Também lá para a região de Campinas devia estar sem energia. Fazer o quê, né? O eu preferia Frankfurt e o João Carlos ia ficar com os impostos, né? E sobrava para quem? A morte, né? Não tinha jeito. Todos nós um dia, né? Mas graças a Deus que a gente sabe que a vida continua. Regina, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então já fizemos a nossa descontração, saudamos os amigos que estão conosco, lembrando que vocês que estão aqui conosco, né, estão participando. Lilica também chegou conosco. Boa noite, Lilica. Que bom que você está aqui, porque você também é mais uma participante do nosso sorteio, né? Tá certo, tá certo. Então vamos ao nosso texto, né? Capítulo 28, tá? Tinha 3 opções: Frankfurt, pagar imposto ou ir para o outro lado. Bons tempos aqui, né, Will? E o João Carlos hoje, a gente tem conversado com ele, mas ele está agora seguindo outras paragens lá para o lado de Uberaba, e João Carlos agora está um pouco afastado das redes sociais. Mas ele faz umas postagens no Instagram ainda, né, para não perder o hábito. Quem sabe um dia ele retorna, né? Eu fiquei com a outra, né, Will? Fiquei com a outra, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, vamos ao que interessa, né? Vamos ao que interessa. Bom, capítulo 28 deste livro, O Reino que nos aguarda. E o De Luca diz para nós o seguinte: E aconteceu que em seguida Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e anunciando a boa nova do reino de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas. E vamos ver, né? Eu cheguei até a fazer uma palestra recentemente sobre o reino de Deus estar no meio de nós, como se eu estivesse fazendo uma pergunta, né? Exato, o João sempre nos manda mensagens diárias maravilhosas e pontuais, Débora. Olha, João Carlos parece que escolhe a dedo as mensagens que ele manda para a gente, vem como uma luva, sobretudo aquilo que a gente está passando. Então vamos à mensagem, depois a gente fala mais um pouco. O reino de Deus era e ainda é o tema central da missão de Jesus entre nós. Sua mensagem nos convida a buscarmos primeiramente o reino e tudo mais nos será acrescentado. Sendo assim, 3 perguntas fundamentais precisam ser respondidas. Onde está esse reino?
Em que ele consiste? Como acessá-lo? Jesus responde à primeira questão dizendo que o reino está dentro de nós. Portanto, o reino divino não é um lugar exterior a nós. Não é um templo, um lugar, mas um estado de espírito, portanto, uma realização íntima. A resposta à segunda questão, no que consiste o reino para o qual Jesus nos convida, parece-me implícita na afirmação do Cristo ao enunciar a lei espiritual mais importante para a convivência humana: o amor a Deus e ao próximo, tanto quanto a si mesmo. O reino de Deus, portanto, é um espaço amoroso que começa na intimidade de cada um de nós e se expande a todos os filhos do Pai. Nesse sentido, o reino começa dentro de nós, mas também se revela na relação com tudo que tenho à minha vida e à minha volta. A terceira questão fundamental: como então ter acesso a esse reino? Sendo o amor a característica essencial do reino, todas as vezes em que deixarmos o amor pilotar os nossos sentimentos, palavras e ações, já estaremos no reino, com todas as delícias que ele nos proporciona. Por ora, nós entramos, porém logo saímos. Tomara que a cada dia a gente fique por mais tempo e, quando sair, volte o quanto antes. Maravilhosa esta mensagem do De Luca, esta belíssima reflexão do reino de Deus, que quando Jesus veio trazer o reino de Deus, anunciar a boa nova, os discípulos e todos aqueles fariseus estavam assim constantemente intrigados com esta questão, achavam que Jesus vinha na condição do Messias prometido para fazer a revolução, para como viesse com um exército derrotar o Império Romano que estava escravizando, tecnicamente, o povo judeu. E os próprios discípulos não entenderam logo de plano a mensagem desse reino, tanto que acreditava-se que esse reino fosse uma construção exterior, algo que Jesus deixa muito claro, que o reino de Deus é criação íntima no coração de cada um de nós. Só que este reino que Jesus veio trazer a nós, ele não acontece no estalar de dedos, num piscar de olhos. É um trabalho de construção e constante aperfeiçoamento íntimo de cada um de nós. Vejam como é importante esta observação. Por quê? No primeiro momento, quando se anuncia que Jesus viria como um novo rei, o rei dos judeus, e acreditava-se que ele iria destronar os governantes da época, iria fazer uma construção mirabolante. Só que Jesus não veio trazer este reino num lugar físico, exterior, fora ali, mas ele veio sim trazer este reino dentro de cada um de nós. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Este reino, José, boa noite, amigo, seja bem-vindo também. Este reino de Deus, como o próprio De Luca traz para nós, nesta primeira questão, então, onde que ele está? Ele está dentro de nós. O que significa isso? Não é um lugar exterior, como eu estava dizendo. Não é num templo. Então, por exemplo, para eu seguir a minha religião, a minha religiosidade, eu preciso frequentar uma determinada religião, a um determinado templo? Não. Desde que você seja uma pessoa do bem, esteja melhorando a cada dia, obviamente, fazendo a sua reforma íntima, você pode construir esse reino dentro de você, independente do lugar que você estiver, num campo, num templo mesmo. Porque algumas pessoas têm a necessidade, e nós não condenamos, as pessoas que buscam as casas religiosas são importantíssimas. São importantíssimas, pois a gente vê, sábado passado, estava numa casa espírita onde faz um tratamento espiritual aqui em Araraquara, e sem sombra de dúvidas,
o dirigente contou, tinha 250 pessoas. Numa casa pequena, muitas pessoas se acomodando assim nos corredores, em salas ao lado, para que pudessem estar recebendo ali ajuda espiritual daquele ambiente. E nós vemos muito hoje, nos dias atuais, quantas casas, principalmente as casas espíritas, são procuradas por aqueles irmãos que estão necessitados de um acolhimento espiritual, por todos aqueles que estão passando por dificuldades, e esses momentos, né, de transição por que passa o nosso planeta. Boa noite, meu querido Ari, seja bem-vindo. Esses momentos de transição por que passa a nossa humanidade terrena deixa-nos, muitas vezes, perdidos, sem uma direção, sem um rumo. Então, buscar a casa religiosa, a casa espírita, no nosso caso, é importantíssimo, pois é o lugar que nós vamos receber o alento, o socorro e o lenitivo para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Agora, outra questão importante que o De Luca nos traz. No que consiste então esse reino para que Jesus nos convida? E Jesus, a expressão máxima do amor, que veio pregar o amor, tanto que Jesus, muitas pessoas confundem um pouco. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Muitas pessoas confundem um pouco as afirmações de Jesus, né, falando que Jesus trouxe 2 mandamentos. Na verdade, Jesus referendou 2 mandamentos que já estavam no Antigo Testamento. Ele concentrou os 10 mandamentos em 2 que já estavam contidos no Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso deu várias e diversos comentários de Jesus, parábolas inclusive, né? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. E esta questão implícita do amor que Jesus veio trazer, qual que foi a mensagem máxima de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, neste mundo tão dividido, não falamos nem no nosso país, nós estamos dizendo no mundo de um modo geral, tão dividido, entre extremos de um lado, extremos de outro, a lei de amor deve imperar nos nossos corações. Se nós quisermos habitar este reino que Jesus veio trazer para nós, se nós quisermos melhorar, nós não podemos falar assim, eu torço para este lado em detrimento do outro, pois somos todos irmãos. Boa noite, Leila, seja bem-vinda, quanto tempo? Então nós somos todos irmãos, nós temos que ter o amor, nós temos que ter o acolhimento por aqueles irmãos, que são todos que estão talvez num caminho errado ou no outro caminho certo, não estamos na condição de julgadores. Mas Jesus não tinha lado, ele tinha o lado do amor. Ele pregava o amor aos inimigos, ele pregava o amor à mulher adúltera, ele pregava o amor àqueles que tinham cometido erros e não julgava quem quer que fosse. E nesse processo veio dar exemplo maior, quando ele, no seu momento máximo, ele disse, Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Exato, Dani, exatamente. Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida. Exatamente isso mesmo. Deixa eu baixar aqui isso, tá ótimo. E continuando, este amor, né, esse reino de Deus é o espaço amoroso que começa na intimidade de cada um e se expande a todos os filhos do Pai. Nesse sentido, o reino começa dentro de nós, mas também se revela na relação com aqueles que eu tenho à minha volta. Vejamos uma questão muito importante. Olhem só. Quando a gente fala de amor, já falei para vocês que existem 3 formas de definir o amor. O amor eros,
que é o amor da posse, o amor carnal, aquele amor mais material, do meu carro, da minha mulher, do meu filho, do meu marido, do meu. Esse é o amor eros, da posse, da possessividade. Temos na sequência um estado de evolução, saindo desse estado mais material, entrando no estágio intermediário entre o amor material e o amor espiritual. Temos o amor filios, que é o amor da amizade, o amor do bem-querer, o amor daquele que nós, quando a gente atinge esse estágio, a gente já está dando o primeiro passo para chegarmos nesse reino que Jesus prometeu para nós. Quando eu estou naquele estágio, que eu fico feliz pela felicidade do meu próximo, sem desejar aquilo que ele teve, sem ficar gorando aquilo que a pessoa conquistou com muito trabalho, com muita dificuldade. Quando eu conquisto tudo isso, nesse estágio eu já estou começando a me libertar daquele estágio do amor mais material. Porém, há um estágio maior do amor que estamos muito longe ainda de conseguir, sobretudo habitando este planeta ainda inferior, segundo estágio dentro da escala evolutiva, que é o amor misericordioso, sim, Débora, que é o amor ágape, o amor do Pai para com todas as criaturas, e o amor que Jesus personificou-se. Inclusive nas falas do apóstolo João, Deus é amor. Mas esse amor que permite que a gente bata a cabeça. Exatamente, Dani, exatamente. Que permite que a gente bata a cabeça 10, 20, 30 vezes e ele nos ama infinitamente. E Jesus, o que ele trouxe? Falou para nós que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderia. E nós somos essas ovelhas. Ele traz aquele exemplo maravilhoso da passagem, né, do pastor que tinha 100 ovelhas, e quando uma ovelha se perde, ele vai em busca daquela ovelha. E quando ele resgata aquela ovelha que estava perdida, ele volta todo feliz e alegre. É um amor incondicional, exatamente. Ele volta todo alegre e feliz porque ele conseguiu resgatar aquela ovelha que estava perdida. Então, não que ele abandonou as 99 ovelhas, mas aquelas 99 ovelhas já estavam no aprisco, já estavam salvas, protegidas, na verdade, né? Não salvas. Salvas do perigo, se ele fosse pensar. Porém, aquela outra que estava perdida, ele vai a fundo buscar. E quando ele resgata, a alegria do pastor é maravilhosa. E Jesus é o bom pastor, que vai em busca dessas ovelhas, que nós somos essas ovelhas que já nos perdemos e ainda nos perdemos muitas vezes, apesar dos conhecimentos. E aproveitando o gancho, né, do Sol de Primavera, do Beto Guedes, né, o começo da primavera, hoje a gente traz sempre aquela referência, que a lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu posso saber toda a codificação, eu posso conhecer todas as obras psicografadas pelo Chico, pelo Divaldo, eu posso conhecer tudo que está nas Sagradas Escrituras, mas se eu não tiver amor, como Paulo disse, eu nada serei. Então esta mensagem de Paulo é maravilhosa, porque a gente muitas vezes pensa, eu vou fazer isso, estou fazendo caridade, já estou fazendo a minha parte. Eu digo a vocês que a gente se engana muito com esta palavra caridade, pois a gente acha que fazer um ato de filantropia, dar uma cesta básica, é um ato de caridade. Nem sempre. Pode ser e pode não ser, depende da intenção também, né? Depende de como você... De repente a pessoa só tem aquilo, ela doa tudo aquilo que ela tem, como o óbolo da viúva, né? Então, o que a gente poderia dizer? A Débora diz, Jesus nos chama a cada fagulha de luz que brota em seus ensinos. E o José está dizendo que tem um amor incondicional pelo pai dele, né?
Que bom, José, isso é muito bom. Tem até essa figurinha, é verdade. A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Solange, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E o que precisamos, na verdade, é a prática, a vivência do Evangelho de Jesus para que a gente habite este reino. Para que a gente habite este reino que Jesus veio trazer para nós, a gente precisa viver. Eu costumo sempre dizer, falo isso em palestras, falar aqui na frente é fácil. É claro que a primeira vez, já falei para vocês, né, que eu travei na primeira palestra virtual que eu fui fazer, embora já tivesse habituado a fazer palestras presenciais, mas eu travei na primeira palestra. Depois você persiste, insiste e fala, não vou me deixar vencer e vim aqui. E a maravilha que nós temos nesses momentos é exatamente o quê? A possibilidade da gente estar entrelaçados em pensamento, em coração. Eu não me sinto aqui sozinho na minha casa. Temos, obviamente, assistência dos bons amigos espirituais, mas vocês estão aí. Eu sempre sinto essa energia fluida de coração a coração, como se a gente estivesse todos reunidos numa sala, em círculo, cada um conversando, como vocês fazem nos comentários. E é muito bom essa interação que vocês têm entre vocês, eu acho maravilhoso, pois isso permite que a gente tenha, cria a possibilidade de formar laços que talvez a gente não tivesse essas coisas acontecendo. Que maravilha então, né? O amor fraterno. O amor fraterno, né, Denise, é o segundo estágio, né? Agora o ágape é aquele que a gente está muito longe ainda de conseguir. Haveremos de ter muitas e muitas encarnações, encadernações, como eu costumo brincar, até que a gente consiga, né, ter o nosso livro de ouro para habitar as moradas celestes. E a terceira questão fundamental, né, que o De Luca nos traz: como ter acesso a esse reino? Sendo o amor a característica essencial do reino, todas as vezes que deixarmos o amor pilotar os nossos sentimentos, palavras e ações, já estaremos no reino com todas as delícias que ele nos proporciona. Olha só que bonito, gente. Então, como que eu posso habitar esse reino? Toda vez, né? Como que eu posso ter acesso? Toda vez que eu deixar o amor gerenciar o meu sentimento, as minhas palavras e as minhas ações, eu já estou habitando este reino, com todas as delícias que ele tem. Por enquanto, né, como ele diz, nós entramos, porém logo saímos. Porque não é fácil, né, você manter o pensamento, o sentimento e as ações elevadas. Basta qualquer deslize, aquilo que eu falo para vocês, né? A gente acorda pela manhã, faz a nossa prece, proteção espiritual, criou em torno de nós aquele escudo de proteção invisível. Aquele escudo de proteção invisível que nem canhão de laser atinge, vai derrubar. Porém, o primeiro vacilo, a primeira mudança de vibração, ele se fragiliza como uma simples bolha de sabão. Então ele está dizendo, por hora nós entramos e logo a gente sai. E tomara, né, ele deseja ardentemente que a cada dia a gente fique mais tempo neste local, para quando sair a gente volte o quanto antes. A Dani dizendo, né, que a troca salutar que nos fortalece na caminhada, né, essa relação que nós temos, está tudo em nós, exatamente. Então, o que é importante? Saber que o reino de Deus não é um lugar exterior. Não é, posso viajar para qualquer lugar do mundo, até para Frankfurt, viu, Will? Não está em Frankfurt o reino de Deus. Pode estar também, desde que eu tenha o amor dentro do meu coração. Essa é a verdade, né? Se eu tiver o amor no meu coração, eu já estou, em qualquer lugar que eu estiver, o reino de Deus está dentro de mim. Agora, quando eu desenvolvo o amor e eu vibro, penso e sinto o amor,
eu entro nesse local. E esse local é um local sagrado, é um local maravilhoso, mágico. Podemos dar os nomes que quisermos a ele. É aquele lugar, quando a Débora, que faz bastante meditação, certamente deve perceber naquele momento que você faz a meditação que você está em sintonia, como se a gente estivesse relaxado, como se a gente estivesse assim num local fora da nossa dimensão, no nosso espaço-tempo. E nesse momento a gente consegue estar em paz. E buscar a meditação, buscar a prece, buscar o amor de Jesus, ele é fundamental. Regina, boa noite, seja bem-vinda. A Dani dizendo aqui, precisamos descobrir e desenvolver nossos potenciais. Somos centelhas divinas criadas para a perfeição. E José dizendo, toda vez que a gente falar com amor, nós estamos bem, sim. E a Débora dizendo que o amor é a resposta. Muito bem, exatamente. Então, como que eu vou habitar esse reino de Deus? Quando eu conseguir manter o meu equilíbrio. E eu costumo dizer que os nossos maiores tesouros que nós temos que conquistar a todo custo, é a saúde do corpo e a paz de espírito. Os dois maiores tesouros, pois se você tiver com a saúde do corpo e você tiver com a paz de espírito, você consegue manter esse equilíbrio. O José dizendo, né? É como se a gente estivesse voando. É importante. É importante a gente buscar fazer a nossa prece. E como Jesus recomendou para a gente fazer a nossa prece, quando orardes, não façais como os hipócritas, os fariseus, os que ficam aí, não lembro exatamente a passagem, mas que ficam às esquinas orando em voz alta para que todos escutem, né? Recolha no íntimo do seu quarto e dentro do seu quarto converse a sós com Deus, converse com o Pai. E naquele momento, abra o seu coração, converse com Jesus, converse com Deus, com seu anjo guardião, de igual para igual. Como se estivesse conversando com um amigo. Não precisa fórmulas, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem preces, mais ou menos de orientação, mas você não precisa exatamente fazer aquela prece. Pode fazer o Pai Nosso? Pode, deve, sim. Mas às vezes você, para fazer um Pai Nosso, repetindo palavras uma atrás da outra, sem prestar atenção na mensagem do Pai Nosso, fica a palavra vazia, jogada ao vento. Então às vezes quando você fala, meu Deus, estou aqui, me ajude, estou passando por essa dificuldade, até agora eu consegui caminhar com meus próprios passos, mas agora está difícil, me ajuda, Senhor. Como a Débora disse, né? Abra o seu coração, converse com Deus. No íntimo do nosso quarto, na nossa intimidade. Os lugares religiosos são muito bons. E as pessoas até costumam dizer, né? Que tem pessoas que às vezes gostam de ir à missa quando não está, à igreja quando não está tendo missa, porque é aquele momento que a pessoa está um pouco mais, né? Tem menos pessoas no ambiente e ela consegue estar um pouco mais em comunhão com Deus. E essa oportunidade, esse caminho, depende de cada um de nós. Importantíssimo essas questões. Aproveitando que a Luciane está aqui conosco, né? Nós estamos no capítulo 28, no capítulo 42, mergulhe fundo, né? A Luciane vai estar conosco, tá? Luciane vai estar conosco. E quando eu trouxer convidados, por uma questão técnica do nosso Instagram, né, que ultimamente não tem dado muito certo comigo, as duas últimas lives que eu fiz, tanto de convidado como quando eu trouxe convidado, não deu muito certo aqui. Para mim, parecia certo aqui para o pessoal que estava assistindo, mas para mim não. Então fica difícil para você fazer uma live sem que você esteja vendo o convidado. Eu consigo ver, mas com um delay. Então perde um pouco a essência, né? Perde um pouco
a sintonia. Fica com um delay de alguns frames de segundos, que não fica legal, né? Então o que eu decidi? Que quando eu trouxer convidado, nós vamos fazer pelo nosso canal do YouTube. E por falar em canal do YouTube, toda a última quarta-feira do mês, na próxima quarta-feira, dia 24, nós temos então o nosso Momentos com Jerônimo Mendonça, que nós fazemos pelo nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade e o Facebook da Web Rádio Fraternidade. E nesse livro, Recados do Amigo, de Maria Gertrudes Coelho, pelo Espírito Jerônimo Mendonça. E nós vamos estudar o capítulo 22, o tempo, tá? Nos stories que eu for, no post e nos stories, vai estar o link para vocês clicarem e entrarem no nosso canal. Quarta-feira, então, às 22 horas, Momentos com Jerônimo Mendonça, sempre na última quarta-feira do mês. A Débora dizendo, né? Velas perfumadas também, né? Sempre com cuidado, né, Débora? Porque tem que ter a proteção ali, porque vai que derruba a vela, faz um... Então, com a proteção aqui para aquela vela também, que também não tenha nenhum acidente. E, Dani, deixa eu te pedir, faz uma gentileza, no nosso canal do YouTube, José, o nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, e o canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, tá? Mas eu vou fazer a postagem, depois eu mando também pelo direct para você o link, fica mais fácil para você acompanhar. Então, Dani, você falou que hoje ia fazer uma live com o Luiz Fernando, o Bom Chiquinho, e teve um problema de queda de energia. Coloque para nós aqui quando vai ser a sua live com o Luiz, será que é a próxima segunda-feira? Passa para a gente aqui, para o pessoal também poder acompanhar, né, a sua apresentação. Você que ainda está restrita, ainda acredito eu, não por muito tempo, né, pelo Instagram, para fazer lives, mas logo logo você vai estar, vai atingir os seus 1000 seguidores aí. A gente sempre pede para os amigos, né, Doutrina de Amor e Luz, sigam Doutrina de Amor e Luz, que é da Dani Pedraza, sigam também Essência Espírita, para que eles consigam atingir 1000 seguidores. Essência Espírita é a Neuza aqui de Araraquara, para que consiga atingir 1000 seguidores, para conseguir continuar fazendo lives. Então, dados os recados, lembrando quem chegou depois, 28 de outubro teremos sorteio de 3 livros para vocês que estão aqui conosco, que estão sempre nos acompanhando, tá? Então vamos agora para as nossas vibrações. Deixa eu colocar a música aqui para a gente, né? Você vai estar fazendo toda segunda-feira você vai fazer com o Luiz? É isso mesmo? Ou só na próxima segunda-feira? Bom, depois você coloca certinho pra gente. Nesse momento, então, amigos, gostaria de convidá-los, se assim sentir confortável, feche seus olhos, tome uma inspiração profunda. No momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia que eleva os nossos espíritos às esferas luminosas. Esqueça suas preocupações. Foque exatamente neste momento, no aqui e no agora. Vamos então, juntos, dirigir os nossos pensamentos ao nosso Criador, Deus nosso Pai, e agradecê-lo pela bênção da existência, da vida, desta oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos encarnados. Vamos agradecer também ao nosso Divino Mestre Jesus
este amigo querido, companheiro de todas as horas, que veio trazer o seu reino para cada um de nós, este reino de amor, de fraternidade, de união, de coração a coração. Deixe o amor de Jesus fazer morada em seu coração neste momento. Agradeça a Ele a boa nova que Ele nos trouxe, os exemplos vivos de amor por todos nós. Vamos também dirigir os nossos pensamentos aos nossos protetores, nossos anjos de guarda, esses amigos queridos designados pelo Pai para nos acompanhar na nossa jornada terrena, que eles possam estar sempre nos intuindo, nos orientando, nos protegendo e amparando onde formos e estivermos. Que as bênçãos de Jesus derramem nos nossos lares, envolvendo os nossos familiares, nossos entes queridos. Que dirija aqueles lugares do planeta Terra onde o amor de Jesus não se faz presente ainda. Que possa também visitar os lares em desalinho, os orfanatos, asilos, as prisões. Visitar aqueles lugares onde irmãos desamparados da sorte perambulam pelas ruas, sem um teto, sem um lar. Que eles possam ser tocados pelo amor de Jesus e buscar o reequilíbrio, o retorno à sua caminhada, como todos nós. Neste momento, cada um de nós certamente tem um pedido muito particular a ser fazer. Que Ele possa, Senhor, ser atendido pela misericórdia divina, não apenas pelos nossos desejos, pelos nossos merecimentos, mas pela misericórdia divina, possa atendê-los. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença, a parceria de cada um de vocês aqui nos comentários, nas vibrações. Convido para estarem conosco na próxima quarta-feira, às 22 horas, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, para mais um Momentos com Jerônimo Mendonça. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!